Glória a Jesus. A honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando todos vocês de uma forma muito poderosa. Gostaria de dizer que estou com o coração transbordando de alegria pela oportunidade que tive durante esses dias de poder participar dessa conferência junto com os irmãos, aos apóstolos, amigos do coração, pessoas das quais nossa casa ama demais. Eu falei com o apóstolo que uma vez no ano para a gente se ver é pouco. Então, em novembro, vocês vão emprestar eles para estarem lá com a gente também. E é uma bênção. Deus abençoe todos. Vai todo mundo? Então, vamos embora, vai. Deus abençoe todos vocês. Ao cantor Daniel, Deus abençoe sua vida, meu amigo. Continue guardando seu ministério, prosperando você em todas as áreas. Vim acompanhado da minha esposa, que durante esses dias tem sido a intercessora, a minha intercessora, e eu louvo a Deus pela vida dela também. Todos os obreiros dessa casa, os voluntários, Deus abençoe vocês. Vocês inspiram muita gente. Os testemunhos que eu acompanhei aqui, eu fiquei muito impactado pelo que vocês estão fazendo, pelo que está sendo construído através da vida de vocês. Então, que Deus conserve o coração de cada um e levante cada vez mais pessoas para poder amar e servir, servir e amar. Vocês são muito necessários. Deus abençoe. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Nós iremos ler a partir do versículo de número 1. Samuel, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. À medida que você encontrar, como sinal, diga amém. Está escrito assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli
disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Glória a Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, obrigado pela sua palavra. Quero pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco através da palavra, com a mesma intensidade que tem se revelado a nós, através dos louvores e dos testemunhos que aqui foram testificados. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que o Senhor continue falando conosco, pois precisamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Tecladista, deixa Deus te usar, tá bom? Isso é uma bênção. Jesus abençoe. Estenda suas mãos para cá, igreja. Jesus, eu peço a Ti que através da vida desse tecladista, nós estejamos em sintonia para poder transmitir a Sua palavra. Que o Senhor use, Deus, minha voz como instrumentalidade, a vida do Teu Filho, como um instrumento abençoador para a vida dos Teus servos. Que ele seja como Davi o tangedor, que ao entoar os cânticos, Deus, com sua harpa, o espírito de Saul se acalmava. E eu quero pedir a Ti, Pai, que através da vida do Teu Filho, corações sejam tocados e vidas sejam curadas para a glória do Teu santo nome, Jesus. Glória a Jesus. Meu Deus. Obrigado. Obrigado. Glória a Jesus. Cuidado, criança é assim mesmo, gente. Nós derruba. Queridos, esse texto que eu acabei de ler com vocês, ele é muito importante na história de Israel, porque ele marca uma transição geracional. O sacerdócio na casa de Eli, ele estava comprometido por causa da maneira como ele se comportava diante de Deus e diante das pessoas. Deus precisava comunicar a sua voz ao povo, dar ciência da sua vontade. Sendo que com o sacerdócio comprometido, essa tarefa ficava muito difícil. Então ele precisou encontrar alguém para poder transmitir a sua mensagem. Você sabe que no Velho Testamento, 3 classes de pessoas recebiam sobre a sua cabeça o azeite. O profeta, tornando-se um porta-voz de Deus. O rei, tendo a sua mente habilitada para poder conduzir o povo segundo a vontade do Senhor. E o sacerdote, que era habilitado para poder intermediar essa conversa. Deus com o povo com Deus. Só que quando nós lemos esse capítulo, uma coisa me chama a atenção. Deus chamou Samuel, e está escrito no versículo de número 3, antes que a lâmpada de Deus apagasse. Essa lâmpada, obviamente, trata-se do candelabro, que era uma responsabilidade do sacerdote cuidar para que ela não apagasse, mostrando que havia um zelo e um cuidado em relação ao ofício sacerdotal, e eles assim cumpriam os ritos estabelecidos pelo próprio Deus. Porém, na casa de Eli, havia muitos problemas. Eli já estava envelhecido e não conseguia desempenhar adequadamente sua função. Seus filhos, Ofni e Finéias, desprezavam o ofício sacerdotal e, com isso, também não executavam suas tarefas adequadamente. Então havia um comprometimento. E qual era esse comprometimento, ou risco, melhor dizendo? Era que em algum momento essa lâmpada do candelabro iria se apagar. E isso é muito perigoso, porque mostraria uma falta de zelo, uma falta de sensibilidade, uma falta de responsabilidade. Deus, então,
precisa deixar ciente o que ele planeja, a sua voz, a sua vontade, e ele vai falar com esse jovem. E o texto diz para nós: antes que a lâmpada de Deus se apague. A lâmpada, falando sobre ela simbolicamente, ela representa o nosso testemunho. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. A lâmpada também representa a presença de Cristo. Sempre que a gente observa algumas conotações em relação a essa expressão, por exemplo, quando o Senhor comunica com uma das igrejas da Ásia, ele diz que caso ela não se arrependesse, ele mudaria o candeeiro de lugar. Então ele está falando da sua presença, está falando do seu cuidado, está falando da proximidade. E isso é uma coisa que nós precisamos ter o cuidado. Por quê? Precisamos ter esse cuidado. É possível a lâmpada que foi acendida por Deus se apagar em algum momento da história? É possível. A história mostra isso. Por exemplo, se a gente olhar para a história, alguns avivamentos já aconteceram. Dentre eles, o primeiro grande avivamento, ele aconteceu por volta de 1790. Ele dura pouco tempo, vai até 1840. Ele não passou de 50 anos. Foi o primeiro grande despertar da história. Ele aconteceu nos Estados Unidos e também aconteceu na Inglaterra, ou seja, América do Norte e também na Europa. Nesse período, grandes homens pregavam o Evangelho. Dentre eles, a gente vê mensageiros como Jonathan Edwards, George Whitefield, Carlos Wesley e tantos outros que pregaram uma mensagem que chamava o povo para viver em santidade. Era um apelo feito por eles para que eles se lembrassem de Deus. Porém, esse avivamento não durou muito tempo, apenas 50 anos. 50 anos talvez tenha sido o maior avivamento que a gente tenha tido a oportunidade de contar, registradas em livros. Uma vez que o avivamento é chamado de chuva. E por que chuva? Ele passa em um determinado lugar, ele cumpre o propósito que ele precisa cumprir, mas depois ele segue seu ritmo, ele segue seu fluxo. Então esse primeiro grande avivamento, só 50 anos. Quando a gente vê um outro avivamento na história, por exemplo, o ano era 1904. Um garoto com 13 anos de idade começou a orar todos os dias, pedindo para Deus liberar o espírito dele sobre a vida dele e também sobre o seu país. O ano era 1904. Esse rapaz orou dos 13 até os 26 anos de idade, todos os dias. Quando ele completa 26 anos de idade, Deus derrama um avivamento sobre a nação e sobre esse jovem. Em 2 anos de avivamento, mais de 200 mil pessoas aceitaram a Jesus. Esse rapaz era o avivamento no país de Gales, como nós conhecemos. E nesse avivamento no país de Gales, a gente precisa saber uma coisa: as pessoas, elas aceitavam a Jesus, não era só nos púlpitos dentro das igrejas. Eles aceitavam Jesus na padaria, aceitavam Jesus no supermercado, aceitavam Jesus na rua. Era tanta gente que foi convertida por conta desse avivamento que não tinha mais audiência pública. Tiveram que fechar penitenciárias porque não tinha pessoas para colocarem lá dentro. Mas quanto tempo durou esse avivamento? Apenas 2 anos. Esse jovem, Evan Robert, só 2 anos. Depois dele, 1994, Toronto. É de Toronto que a gente passou a ouvir sobre dança profética. É de lá que a gente ouviu pessoas sendo tomadas por Deus e ficavam por horas caídas no chão, sorrindo, alegres, contagiantes. Ficavam assim. Mas se você hoje olha para Toronto, já não é nem mais sombra daquilo que foi algum tempo atrás. Por quê? Esse avivamento não passa de 15 anos. Além desse, a gente tem um muito falado que começou em 1906, em Las Vegas, Califórnia, Estados Unidos, William Seymour. William Seymour pregava um evangelho falando sobre um batismo, que era uma bênção pós a conversão. E segundo ele, as pessoas podiam falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedesse a elas que eles falassem. Ele mudou o rosto do cristianismo global, porque até então era uma mensagem mais tradicional, mais conservadora.
Mas a partir desse rapaz, o mundo passou a ouvir uma mensagem de fogo, uma mensagem onde eles eram impactados, pregavam sobre cura, sobre arrependimento, sobre santidade e tantas outras coisas que reverenciavam a glória e o caráter de Deus. É desse avivamento que missionários chegam no Brasil, vão para a Argentina e tantos outros lugares pregarem essa mensagem. No Brasil, nós gostamos de dizer assim: somos uma nação avivada. E eu não discordo disso, mas eu tenho as minhas peculiaridades para poder analisar esse ponto. Porque em todos os lugares onde o avivamento aconteceu, os índices de coisas malignas, eles diminuem. Diminui adultério, diminui promiscuidade, diminui roubo, diminui tudo quanto é coisa. Sendo que o que nós estamos percebendo no Brasil é que essas taxas, ao invés de diminuir, elas estão aumentando. E tem um outro agravante: nenhum avivamento na história durou mais do que 100 anos. E a gente desfruta desse título há mais de 100 anos. Sendo que talvez a gente viva a maior crise existencial em relação ao cristianismo. Se você me perguntar: pastor, você é um pastor pessimista? De jeito nenhum. Eu não sou do tipo que vou falar que nós somos a pior geração, porque eu acredito que isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que o que começou a boa obra, Ele aperfeiçoa, mas nós precisamos levar em consideração uma coisa: a lâmpada tende a apagar se não houver a manutenção adequada. E Deus precisou levantar um jovem chamado Samuel para poder transmitir a sua vontade. Escute como esse livro começa. No capítulo de número 1, nós temos um personagem chamado Eucana. A gente quase que pula a história dele, porque o que chama a atenção no capítulo 1 é a história de Ana, a mulher que ora, pede ao Senhor, faz um voto e Deus lhe concede um filho. Sendo que Eucana, nesse capítulo de número 1, ele é alguém que aparece como uma espécie de doador. Ele se gasta pela vida das outras pessoas. E como isso fica evidente? Está escrito no versículo de número 4, que ele sempre que ia ao templo com sua esposa chamada Penina e sua esposa chamada Ana, juntamente com os seus filhos, ele entregava uma porção para Penina, entregava uma porção para os filhos e entregava uma porção dobrada para Ana. Ele aparece no capítulo 1 como sendo alguém que se gasta pela vida de outra pessoa, que se entrega pela vida de outra pessoa, que se doa pela vida de outra pessoa. A vida de Penina era uma vida difícil, porque ela não sabia lidar muito bem com o fato de Eucana amar Ana. Então ela resolveu ser uma perseguidora. Esse lar não era um lar harmonioso, no sentido de que o amor ali fluía com muita naturalidade, não. Havia uma confusão, principalmente por parte de Penina. Mas em momento algum Eucana deixa de gastar-se por ela, gastar-se pelos filhos dela, gastar-se por Ana. E por que ele não deixa de fazer isso? Porque fazia parte da essência dele se entregar, se doar, para que outra pessoa fosse abençoada. Eucana me ensina uma coisa que eu considero fundamental. A essência da vida é essa, é servir. E servir não tem muito a ver com o que o outro faz ou merece. Servir tem a ver com o que somos e com as convicções que nós temos. Você sempre vai perceber alguém dando algumas desculpas para não fazer. E essas desculpas escondem apenas a identidade dessa pessoa, porque ela entende que aquilo não faz parte da vida dela. Enquanto aqueles que decidiram servir, independente da situação ou de quem quer que seja, essa pessoa continuará servindo. Eucana me mostra isso. Independente de quem esteja junto de você ou das coisas que essas pessoas estejam fazendo, escolha servir. Servir faz parte da essência do ser humano. É isso que nos dignifica, é isso que nos completa, é isso que nos deixa pleno, é isso que nos deixa saciados, é isso que nos faz parecer com Cristo, é isso que nos deixa ser alguém mais útil
útil. Você percebe que a essência da vida é servir. Você não vai ver um animal provando da sua própria carne, você não vai ver um rio bebendo da sua própria água, você não vai ver uma árvore desfrutando do seu próprio fruto, porque a vida foi feita para servir a outra pessoa. A essência do ser humano é exatamente essa. Aquilo que você faz independe da pessoa que está diante de você, depende daquilo que você entende e de quem você representa. Jesus, quando serviu, ele não escolheu as pessoas perfeitas para poder servir, dando a ela o mérito, dizendo: eu estou recompensando pelo bem que você fez à sociedade. Ao contrário, Jesus escolheu um que negou, escolheu outro que traiu, escolheu pessoas que foram embora na hora da crucificação, mas mesmo assim ele decidiu servir, porque o serviço é um ato de graça, e graça é favor imerecido. Nós não fazemos para recompensar o bem de alguém, nós fazemos porque representamos alguém que fez um bem por todos nós. Nós fazemos porque representamos Cristo. Eucana me ensina isso. A essência da vida é se doar por outra pessoa. Aleluia. Fale para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: a partir de hoje, eu vou lhe dar uma oportunidade de servir como Jesus serviu. Diga: eu serei seu estagiário. A hora que você quiser, pode começar me servindo. A primeira coisa que eu vejo nesse capítulo 1 é isso. Segundo, Eucana entrega uma porção para Penina, uma porção para os filhos de Penina, mas ele entrega uma porção dobrada para Ana. E por que ele entrega uma porção dobrada para Ana? Tem uma explicação. Ana está disposta a ser mãe do filho dele. Então ela quer viver integralmente essa função. Eucana entrega para ela algo que justificaria o que estava dentro dela, a vontade dela de integralmente viver para ele. Então, por ela estar desejosa em viver algo muito grande, justifica o investimento que Eucana faz nela. Então ele entrega uma porção para Penina, uma porção para os filhos de Penina, mas quando chega na vez de Ana, ele dá uma porção dobrada. E a porção dobrada é exatamente para justificar o que ela queria viver para ele. Isso aqui mostra para nós uma coisa: o investimento que Deus faz em nós deve ser justificado por aquilo que nós estamos dispostos a viver para ele. Deus nunca vai patrocinar alguma coisa que você não está disposto a viver. Se a sua vida tem uma indisposição em uma área, não cobre Deus investir nessa área. Você precisa estar disposto a viver para que seja justificado o investimento que Deus faz em ti. Se você diz: Senhor, eu quero ajudar alguém, o investimento do céu será feito na sua vida. Se você diz: Deus, meus talentos e bens são para te servir, o investimento feito por Deus será justificado na sua vida. Porque não se justifica você cobrar de Deus um investimento em você, se você não está disposto a viver através do que o seu investimento pode fazer para o reino. Então Ana, ela tem um sonho: dar um filho, ter um filho. E Eucana entende, ela está disposta a viver integralmente isso. Então isso justifica meu investimento. Põe a sua mão para frente, deixa eu liberar essa palavra sobre você. A partir de hoje, Deus investirá em áreas da sua vida que você está disposto a viver integralmente. Uma porção é para você e a outra é para o teu sonho. Uma porção é para você e a outra é para o teu ministério. Uma porção é para você e a outra é por projeto que você tem. Uma porção é para você e a outra é por aquilo que você está disposto a viver no reino. Uma porção é para você e a outra é para aquilo que você está disposto para servir outras pessoas. Aquilo que você integralmente decidiu viver, o céu vai patrocinar isso sobre a sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esse texto me mostra uma coisa, a terceira coisa aqui nesse capítulo de número 1. Ana, ela tem um problema, e o problema dela é que ela não gera. Só que ela não gera porque o próprio Senhor fechou a madre dela. Mas eles vão ao templo, mesmo com o problema que ela tem, e mesmo Penina, implicando com ela todas as vezes que elas vão adorar. O texto diz a nós que tem dia que ela está sem fome, tem dia que ela está angustiada, abatida, amargurada, mas ela vai para o templo. Primeira coisa aqui que a gente, sobre essa relação, quem tinha motivo para perseguir alguém aqui, era Ana perseguir Penina. Quem tinha uma justificativa, eu não digo motivo, para invejar alguém,
era Ana invejar Penina. Porque Penina tinha o que ela queria, mas Ana ainda não tinha nada. Só que a questão é o oposto. Como assim? Penina tem tudo, mas ainda persegue Ana. Ana não tem nada e está vivendo bem. Aqui é uma questão que você precisa saber. Perseguições não tem muito a ver com o que você tem. Inveja não tem muito a ver com o que você tem. Porque parece que as pessoas invejam assim o que temos. As pessoas invejam o nosso contexto. Não, não é muito isso. Essa questão tem mais a ver com a identidade de quem está promovendo isso. Porque você pode não ter absolutamente nada, mas aquele cujo coração está defraudado, ele vai continuar te perseguindo. Aquele cuja mente ainda está deturpada, ele vai continuar fazendo alguma coisa contra ti. Então não tem muito a ver com o que você tem. A gente até se culpa. O que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Sendo que a questão, o problema não é você. A questão é que algumas pessoas ainda não foram curadas das coisas que elas carregam. E por isso elas canalizam para alguém, é fato. Quando alguém comenta algo depreciativo de outra pessoa, não é a outra pessoa que está sendo exposta, é quem está fazendo o comentário. Quando alguém tenta destruir outra pessoa com algumas palavras, não é sobre o outro, é sobre quem está falando. Penina aqui não está revelando uma fragilidade de Ana, mas ela está revelando algo que estava dentro dela. Eles seguem a história, aí o texto diz a nós o seguinte: Ana estava tão amargurada, mas tão amargurada, porque o ventre dela era um ventre cerrado, uma madre cerrada, que ela vai ao templo. E indo ao templo, isso é maravilhoso, porque a gente quase que busca motivo para poder não ir. A gente diz assim: hoje está chovendo, hoje eu não vou no templo. Não, hoje eu estou muito cansado, hoje eu não vou no templo. Ah não, hoje a programação não me atraiu bem, hoje eu não vou para o templo. A gente quase que está buscando motivo para poder não ir. Aí ela, indo ao lado dela uma pessoa que a perseguia constantemente, com aflição na alma, com dores, ela resolveu o seguinte: eu vou no templo, eu vou adorar. Ela me ensinou uma coisa: culto não deve ser negociado em hipótese alguma. Para de tentar achar motivos para não vir à casa de Deus e comece a encontrar motivos para vir. A gente não tem que deixar de vir porque estamos mal, a gente tem que vir porque a gente está mal. Ah não, eu pequei, eu não vou no templo. Não, é porque você pecou que você tem que estar no templo. Se aqui for um lugar para a pessoa perfeita, meu amigo, eu não sei. Mas eu sei que aqui é um lugar exatamente para gente igual você, gente igual a mim, imperfeita, que chegou na casa de Deus, em algumas ocasiões destruídos, mas chegamos aqui porque entendemos: Senhor, o meu culto eu não posso negociar por absolutamente nada. Eu vou adorar o Senhor, independente de qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Ana faz? Vai ao templo e ela ora. Agora, no versículo de número 12 está escrito assim: quando Ana ora, veja no versículo 12, ela demorou orando. Aí Eli olhou para aquele negócio e pensou assim: tem alguma coisa errada. Porque todo mundo dobra o joelho, entrega o sacrifício e vai embora. Ela dobrou o joelho, entregou o sacrifício e ficou. E está um monte de gente, ajoelha, levanta, e Ana fica. Eli deve ter ido perto dela, olhado, e viu que ela só estava mexendo a boca. Aí ele chegou à conclusão: essa mulher só pode estar embriagada. Só pode ser embriaguez. Não fala uma palavra, mexe a boca, mas não está saindo som nenhum, só pode estar embriagada. Aí esse texto me mostra uma coisa. Sabe por que ela vai orar e ela demora orando? Ela revela no texto. Porque ela diz assim: a sua serva está com angústia de alma, e é por isso que eu demorei na minha oração. Ela está revelando uma coisa: o motivo de eu estar orando tanto tempo é porque antes de chegar aqui, eu fui severamente atacada por uma que disse a minha rival. Penina não sabia o que ela estava fazendo, mas ela, sem perceber, levou Ana exatamente para aquele lugar, o lugar da oração. E se Penina soubesse que a perseguição promovida por ela colocaria a Ana naquele lugar, provavelmente Penina não faria. Porque tem uma coisa que Deus oculta dos olhos daqueles que nos perseguem: é que nem todo mal é um mal.
Nem toda perseguição é para uma destruição. Nem todo levante é para uma morte. O apóstolo Paulo orou ao Senhor por 3 vezes, dizendo assim: Senhor, retira de mim esse espinho na carne. Aí o Senhor disse para ele assim: não vou tirar, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele orou 3 vezes e Deus respondeu da mesma forma: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Paulo nos ensinou era que a provação que colocou ele de joelho não o enfraqueceu, ao contrário, deixou ele mais forte. A revelação de Deus nesse texto é o seguinte: a provação que te coloca de joelho não deve ser motivo para você reclamar, deve ser motivo para você agradecer. Porque toda provação que te coloca de joelho deixa você mais forte. Toda luta que te coloca de joelho deixa você mais forte. Todo levante que te coloca de joelho deixa você mais forte. Toda investida do adversário que te coloca de joelho deixa você mais forte. Todas as vezes que alguém tentou fazer alguma coisa para poder parar você, Deus ocultou dos olhos deles que eles estavam colocando você exatamente no lugar que você deveria chegar. Quando os irmãos de José colocaram ele dentro do poço, se eles soubessem que colocá-lo ali deixariam na cadeira de governador, eles não o fariam. Mas enquanto eles pensavam: eu estou fazendo alguma coisa para parar a vida dele, o céu já estava movendo as circunstâncias para levá-lo ao lugar da promessa. Aleluia. Porque provação que te coloca de joelho não te enfraquece, só deixa você mais forte. Aleluia, eu vou liberar essa palavra. Quando Deus tem uma promessa para cumprir na vida de alguém, até quem era para atrapalhar acaba ajudando essa pessoa. Todos aqueles que fizeram algo contra ti terão que ver o lugar que Deus está caminhando com você. Por isso não negocia, dobra seu joelho e ora, porque Deus vai fortalecer você ainda mais. Aleluia. Deus vai fortalecer você ainda mais. A Ana está lá fazendo o quê? Orando. Orando. Quando ela ora, ela fala assim: Senhor, se tu me der um filho, varão, eu vou fazer um voto. Eu vou entregar ele ao Senhor para ele viver contigo todos os dias de sua vida. Eu só quero que o Senhor me dê a oportunidade de gerar. Pode ser apenas uma, mas me dê essa oportunidade. Aí é interessante, porque o povo precisa de um sacerdote, Deus precisa de um profeta, Ana precisa de um filho. Aí Deus ouviu a oração dessa mulher, e quando ela conversa com Eli, Eli diz a ela que o que ela estava fazendo era por causa da embriaguez. Ela diz: não me tempo, filha de Belial, porque o que eu estou fazendo é por causa do estado da minha alma. E ela continua orando. Eli percebeu que o que ele estava prestes a fazer era interromper um dos momentos mais gloriosos na vida de um crente. Porque é um dos momentos mais gloriosos. Você percebe que os momentos que nós mais desfrutamos benefícios de Deus são aqueles momentos que a gente mais passa por angústias e provações. Existe um aspecto da revelação de Deus que só se manifesta na hora da tribulação. A gente tem o hábito de dizer que quando nós estamos passando por momentos difíceis, Deus está longe e o inimigo está ali perto provando uma pessoa. Sendo que o Salmo me ensina diferente, porque a Bíblia diz que ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Tribulação não é Deus longe, o diabo perto. Tribulação é Deus perto. Deus perto. Deus perto. Deus perto. Tem até um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em total tribulação. Sabe aquele momento que você mais chorou? Deus não estava longe, Deus estava perto. Isso é tão interessante. Isaías 43 diz assim: quando vocês passarem pelas águas, eu estarei contigo. Glória a Jesus. Nós temos um Deus que gosta de andar muito perto da gente. A gente fala muito do aspecto transcendental, o homem buscando Deus. Mas também existe um aspecto da revelação de Deus que a gente chama de imanência. É Deus buscando o homem. A revelação de Deus é através de seu filho Emanuel, que é o Deus conosco. Então Deus gosta de se relacionar com aqueles que estão vivendo provações das quais eles diriam que nunca iriam sobreviver. E eu preciso dizer isso para você. Quando você diz assim: Deus, daqui eu não passo, daqui eu não aguento mais, aqui eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não tenho mais nenhuma alternativa. É nessa hora que Deus diz assim: você chegou exatamente onde eu queria que você chegasse. Porque daqui para lá eu que vou carregar você. Quando passares pelas águas eu estarei contigo.
O fogo não vai queimar você. Os rios não te afogarão. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está me mandando liberar essa palavra sobre alguém. Quando você disse: Deus, já não dá mais, eu já não tenho mais força, eu já não consigo, o Senhor Jesus chegou exatamente nessa hora e disse: agora deixa que eu cuido de você na hora que você não tem mais força para caminhar. Escuta, sirva, porque Jesus vai fortalecer você. Continua cultuando, porque Deus vai transformar sua alma. Continua gastando-se pela vida de alguém, porque Deus renovará o seu entendimento. Continue doando-se por alguém, porque Deus satisfará o desejo da sua alma. Continue avançando. Aleluia. Aleluia. Agora, quando essa mulher recebe uma palavra, olha que interessante. Ela recebeu uma palavra do sacerdote. Aí a palavra que ela recebe do sacerdote é o seguinte: então você pode ir embora, vai em paz, Deus te conceda conforme a tua oração. Aí olha o que está escrito no versículo de número 18. A mulher recebeu a palavra e o semblante dela já não era mais o mesmo. Sabe o que ela me fez entender aqui? É que o nosso semblante precisa ser compatível com a palavra que nós recebemos. Tem semblante que não combina com a profecia que foi liberada. Às vezes a gente chega no culto com a cara de derrotado, mas a palavra que está sobre a tua vida não é uma palavra de derrota. Às vezes a gente chega no templo sem esperança, sem expectativa ou absolutamente nada, mas a palavra que está sobre nós não é essa. Tem uma pregadora que conta que ela foi pregar numa cidade, e chegando nessa cidade, a moça que a recebeu disse assim: hoje eu vou te levar no restaurante, mas amanhã você vai almoçar comigo e com meu esposo, ele é missionário. Aí ela foi no restaurante no primeiro dia, no outro dia ela foi a moça e o esposo, com o marido dela que era missionário. Quando ela olhou para o moço, o marido da mulher, ela percebeu assim: esse moço não é crente, que ele não tinha nenhum jeito de crente. E eles foram conversando. Aí a moça contou a história. Deixa eu te contar a história do meu esposo. Eu fui num culto, e quando eu cheguei no culto, uma pessoa virou para mim e falou assim: dentro da tua casa tem um missionário, e o missionário da tua casa é o seu marido. Aí a mulher acreditou naquela palavra. Ela contou que voltou para casa desde o dia que recebeu a palavra, e ela começou a tratar o marido dela como se fosse o missionário da casa. Ela diz assim, ela vai para o culto, deixa a roupa dele arrumada e diz assim: missionário, quando você estiver pronto, eu estou te esperando lá na igreja. E ela vai para o culto. Quando chega no culto matutino, missionário, tua roupa está pronta. Quando você estiver pronto, eu estou te esperando lá na igreja. Sabe o que ela me ensinou? Nós precisamos agir de maneira compatível com a palavra que foi liberada sobre nós. Você não tem direito mais de recuar, porque Deus já te colocou em uma missão e você não pode mais voltar atrás. Muda esse semblante. Tem gente que não está com semblante de quem serve, mas você tem que mudar esse semblante. Tem gente que não expressa o semblante de quem ama, mas você tem que estar com esse semblante. Tem gente que não expressa o semblante de quem está amando servir, mas você tem que estar com esse semblante, porque o teu rosto deve ser compatível com a profecia que foi liberada sobre ti. Levante a mão direita para o céu, aleluia. Agora direcione sobre a vida dessa pessoa, nem encoste. Diga para essa pessoa: eu tenho certeza que uma virada acontecerá na tua vida. Diga: não é pelo que você tem, nem tampouco pelo que você não tem. Diga: eu tenho certeza por um motivo. Eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida. Eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida. Chegou a hora de você mudar esse semblante. 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 Rosto de derrota não combina contigo. Rosto de perdedor não combina contigo. Rosto de quem não ama não combina contigo. Rosto de quem não serve não combina contigo. O coração alegre, ele aformoseia o rosto. A palavra liberada muda o teu semblante. Aleluia. Agora, olha como isso é poderoso. O menino dela nasceu e ela fez um voto. O voto era: eu tenho que levar esse menino para a casa de Deus para ele morar lá. Só que o lugar mais perigoso para aquele menino crescer honrando Deus era na casa de Eli. Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, desprezavam a oferta.
desprezavam o serviço. Eli já estava envelhecido, então ele não tinha mais força moral para poder corrigir ninguém. E aqui eu quero entregar algumas revelações para você. Eli aqui, ele representa o cenário do Brasil. Por que o cenário do Brasil? O sacerdócio tem sido bombardeado e está enfraquecendo. O movimento que antes era sorrateiro, hoje ele é cada vez mais evidente. As pessoas estão desprezando a importância da igreja e do sacerdócio. Está havendo uma apologia para que pessoas não se submetam a um pastoreio, para que elas não façam parte de uma congregação. Então Eli representa o cenário brasileiro com esse enfraquecimento do sacerdócio. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, representam os filhos dessa geração. Estão crescendo, mas ao invés de se aproximarem de Deus, eles estão se afastando. Ao invés de amarem a casa de Deus, eles já estão desprezando. Ao invés de desejarem servir ao Senhor, eles estão servindo a si mesmos, às suas próprias vontades. O lugar mais difícil para Samuel permanecer íntegro seria na casa de Eli. Mas ele foi levado para lá. Anualmente a sua mãe o via. E está escrito na Bíblia que ela levava uma roupa de ano em ano, cada vez maior e nova, para entregar a Samuel. Isso aqui mostra uma coisa. Ana representa a ação do Espírito Santo. Samuel aqui nos representa. E essa relação de entregar túnica nova representa o cuidado que o Espírito Santo tem conosco. Todas as vezes que nós nos encontramos com Ele, Ele sempre vai nos dar algo maior e melhor. Sempre nos revestirá com o seu manto de cuidado, de amor e de zelo. Você que já está acostumado a envolver-se com o Espírito Santo sabe, hoje você está muito mais forte do que antes. Hoje os joelhos que doíam quando você orava já não está mais doendo. A cabeça que doía quando você lia a palavra já não está mais doendo. O sono que vinha só no momento da leitura da palavra, ele já não está vindo mais. Porque o encontro com o Espírito Santo sempre vai nos proporcionar algo maior e algo melhor. Algo maior e algo melhor. Aleluia. Eu quero liberar essa palavra sobre ti. Ao final dessa conferência, Deus libera sobre ti mais graça. Deus libera sobre ti mais autoridade. Deus libera sobre ti mais poder. Deus libera sobre ti mais unção. Alguém olhará para você e dirá: tu tá diferente. Você vai dizer: eu tô. É porque eu encontrei com aquele que cuida de mim. E Ele colocou sobre a minha vida um manto novo. Ele colocou veste nova. Ele colocou autoridade nova sobre mim. Quando ela entrega um manto novo, aonde ele está? Na casa de Eli. Na casa de Eli tem Ofni e Finéias. Os meninos desprezam a oferta. E desprezar a oferta é ensinar para nós sobre o que o serviço de fato representa. O que eles fazem é diante de Deus, mas é servir as pessoas. Isso mostra que servir, em primeiro lugar, é um gesto de adoração. Aquilo que você faz para alguém, você está fazendo ao próprio Senhor. Como que eu posso afirmar isso? Palavras de Jesus: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu, vocês me deram de vestir. Estive preso, vocês foram me visitar. Aí perguntaram assim: mas quando é que nós fizemos isso? Resposta de Jesus: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Porque aquilo que nós fazemos por alguém é um ato de adoração. Não é um serviço prestado, é um ato de adoração. Então você pode até esquecer o que você faz, mas todo ato que você faz para servir alguém é um altar que você está levantando em memorial diante de Deus. Tem benefícios que hoje vêm sobre a sua vida que talvez você não saiba. Foi uma mão estendida há muito tempo que você nem lembra.
Tem coisas que acontecem com você hoje, que foi algo que você fez por alguém há muito tempo atrás, porque a vida é fruto de semente. São sementes que você liberou por onde você passou, ajudas que você fez por onde você passou. E a minha oração sempre com o Senhor é: Deus, eu vou agir dessa maneira, porque eu sei que em algum momento da vida alguém agirá exatamente dessa forma comigo. Escuta, se você for rude, a vida é como um espelho, alguém vai ser rude com você. Se você for grosseiro no trânsito, alguém vai ser grosseiro com você. Mas se você servir uma pessoa, alguém vai servir a sua vida também. Se você for uma pessoa mal encarada, alguém vai te olhar mal encarado. Se você for uma pessoa que só fala coisas que não deveria falar, alguém vai falar coisas que não deveria falar. Mas se você for alguém que representa o reino, reflete a glória de Deus, você também terá isso para colher na sua vida. Aleluia. Escuta essa palavra. O Senhor Jesus está levando você essa noite para um lugar de tratamento e de cura. O Senhor Deus está tirando do teu coração qualquer dúvida que poderia haver em relação a fazer a vontade dele ou não. Escuta, não vai ser na nossa vez que a lâmpada vai apagar. Tem um monte de gente olhando para a igreja brasileira dizendo: desse ano a igreja brasileira vai perder o rumo. Tem um monte de gente olhando para a igreja brasileira dizendo: a igreja brasileira se tornou palco de muitas coisas, menos de cristãos que representam a Cristo. Tem muita gente olhando para o nosso testemunho dizendo: o testemunho da igreja está acabando. Mas eu quero dizer isso para você: não vai ser na nossa vez que a lâmpada de Deus vai apagar. Não vai ser na tua vez que a lâmpada de Deus irá apagar. Aleluia, não vai ser na nossa vez. Alguém pode olhar para nós e falar: vocês não amam mais igual antes, vocês não servem mais igual antes, vocês não oram mais igual antes, vocês não pregam mais igual antes. Mas eu preciso responder para essa pessoa: não vai ser na nossa vez que a lâmpada se apaga. Não será na nossa vez que a lâmpada se apaga. Quando ele é lançado na casa de Eli, aí tem um grande segredo para Deus poder segurar esse garoto. Por quê? Ofni e Finéias desprezavam o que ele fazia. Mas quando chegou na vez de Samuel, o texto, ele desenvolve em torno de Samuel assim: Samuel crescia diante do Senhor, Samuel ministrava perante o altar do Senhor, Samuel crescia diante de Deus, diante dos homens, e ministrava diante do altar do Senhor. Deus colocou algo na frente de Samuel, para ele não se perder em uma casa que estava perdida. E o algo que Deus colocou diante de Samuel chama-se altar. O altar é um ponto de equilíbrio na vida do cristão. Algumas pessoas gostam de dizer assim: eu fui para o mundo, porque no mundo eu precisava ter as experiências para poder valorizar o que eu tenho hoje. Eu vou dizer para você: você não precisa ir para o mundo para ter experiência. Para você ter experiências verdadeiras, se aproxima do altar. Se agarra no altar, se lance ao altar e deixa que Deus faça contigo as coisas que precisam acontecer na sua vida. Samuel ministrava perante o altar do Senhor. E tendo ministrado diante do altar do Senhor, Deus precisava liberar uma palavra no tempo que a palavra não era liberada com tanta frequência. Isso aqui mostra algo. Samuel deitou próximo da arca. Eli deitou em um outro espaço no templo. Aí Deus diz uma palavra, chamando o jovem: Samuel, Samuel. Só que Samuel não entendia a voz de Deus. Aí para onde que Samuel vai? Vai para perto do sacerdote Eli. E ele diz assim: o Senhor me chamou. Só que era a voz de Deus. Mas Samuel foi para perto de Eli. Isso aqui me mostrou uma coisa: a voz de Deus, ela sempre se parece com a voz de um pastor. Você já viu isso? A voz de Deus, ela sempre se parece com a voz de um pastor. Se você não entendeu o que Deus está falando, se aproxima do teu pastor, porque a voz de Deus sempre se parece com a voz de um pastor. Segunda coisa, versículo 1: o jovem Samuel servia ao Senhor. Perante quem? Perante o pastor dele, Eli. Por quê? Se eu não sei por onde começar, eu vou ficar perto de quem já começou. Eu não sei o que fazer, se aproxima de quem está fazendo. Eu não sei por onde começar, se aproxima por quem já começou. Eu não sei a intensidade que eu devo fazer, se aproxima daqueles que já estão fazendo.
porque Samuel ministrava ao Senhor perante Eli. Se tem alguém que foi na tua frente, não despreza a estrada que essa pessoa já percorreu. Hoje a gente é aquela geração que corre pelas terras, pelos caminhos que já estão asfaltados, mas a gente não pode esquecer que alguém antes da gente andou pelas estradas de chão, abriu caminho aonde a gente não conseguiu ir, chegou em áreas aonde nós não fomos, porque a voz de Deus se parece com a voz do nosso pastor. E se eu não sei por onde começar, eu devo começar por aqueles que já foram antes de mim. Segure a mão dessa pessoa e eu encerro agora e a gente ora. Sobre a tua vida na autoridade do nome de Jesus, todos aqueles que começaram antes de você, fica mais perto deles. Se você não sabe por onde começar, começa ao lado de quem já está servindo. Se você não sabe o que fazer, se aproxima de quem já está fazendo. Se você não sabe para onde ir, se aproxima de quem já está caminhando. Se você não sabe como começar, avança para perto daqueles que já estão fazendo. Levante a mão dessa pessoa que está ao seu lado. Sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor acenderá essa luz do testemunho que você carrega, tornando ela cada vez mais incandescente. Nós não temos um mapa do avivamento no Brasil, mas talvez o avivamento comece por essa igreja. Talvez a semente seja plantada em alguém hoje. Talvez Deus ilumine a tua vida e você seja despertado por Ele. Não vai ser na tua vez que essa lâmpada se apaga. Não vai ser na nossa vez que as orações se interrompem. Não vai ser na nossa vez que a palavra deixa de ser pregada. Deus te levantou para esse tempo. Acorda, Samuel, porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Fica de pé adorando ao nome de Jesus. Lá maior. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar. Barachuriandaraba. Não, vou virar play aqui. Rebaia Shuriandaraba Kala Shuriandaraba. Alabara Shuriandaraba. Aleluia. Acorda, Samuel, antes que os nossos ministérios de intercessão fiquem sucateados. Acorda, Samuel, antes que os nossos altares deixem de pregar a palavra para falar de qualquer outra coisa. Acorda, Samuel, antes que o amor se esfrie. Acorda, Samuel, antes que servir seja apenas uma peça teatral. Acorda, Samuel, antes que as pessoas amem, mas não amem de verdade e de fato. Acorda, Samuel, antes que a hipocrisia tome conta do coração de muitos. Acorda, Samuel, antes que a palavra profética saia da boca dos profetas. Acorda, Samuel, antes que o pastoreio perca o significado. Acorda, Samuel, antes que o louvor deixe de ser a Deus e torne-se antropocêntrico. Acorda, Samuel, antes que não tenhamos mais adoração e apenas entretenimento. Acorda, Samuel, antes que não sejamos mais referência de sal e luz nessa terra. Acorda, Samuel, antes que os que estão caídos permaneçam caídos. Acorda, Samuel. Aleluia. Aleluia. Segure a mão dessa pessoa ao seu lado. Você está ao lado de um Samuel hoje. E é urgente esse chamado de Deus. Acorda. Alguém pode até dizer: mas as pessoas não querem mais servir você. Não querem? Olha lá, porque eu estou aqui, pois sou Samuel. Alguém pode até dizer: ninguém mais vive de verdade, de fato você. Ninguém mais, não. Eu represento o reino dos céus. E não vai ser na minha vez que a lâmpada vai se apagar. Não vai ser na minha vez que a lâmpada vai se apagar. Feche os seus olhos e comece a orar a partir de agora. Dani, deixa Deus usar, ministério de louvor, deixa Deus usar a vida de vocês. Sobre a tua vida na autoridade do nome de Jesus. O Senhor Deus encherá seu coração de graça.
encherá seu coração de amor e zelo pela obra dele. O Senhor trará cura a feridas que você guarda, e você não mais será ferido ou ferirá outra pessoa, pois teu coração estará imune a ataques produzidos por outras pessoas. Da mesma forma que da sua boca sairão palavras para edificação. Jesus, toque na vida dos teus servos e traga a esses corações vigor e graça. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu estou sentindo uma graça sobre nós. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Jesus, aonde estiver um crente disposto para te servir, toca nesse coração a partir de agora. Aonde estiver alguém como Samuel, que o Senhor levantou antes da lâmpada de Deus apagar, toca nele agora e nos dá um sinal do céu, em nome de Jesus Cristo. Deus, vai tocando em cada crente essa noite, vai tocando em cada vida essa noite, vai tocando em cada coração essa noite. Agora levante a mão desse crente para o céu, aleluia, e com toda a força da tua alma comece a declarar que Ele é santo aqui. Comece a dizer que Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Com toda a força da tua alma comece a adorá-lo nesse lugar. Jesus, libera sobre nós a tua graça. Jesus, libere sobre nós o teu poder. Jesus, libere sobre nós a tua unção. Deixa eu te usar. Alabarachurias, Lemandarabachandarada, Remaia Shuricalabará. Deixa eu te usar. Não vai ser na tua vez que a lâmpada vai apagar. Não vai ser na tua vez que o necessitado continuará necessitado. Não vai ser na tua vez. Aleluia. Recebe a cura. Isso. Recebe a unção. Isso. Aumenta esse som aí, deixa Deus usar vocês. Unção de ousadia. Isso. Unção de conquista. Isso. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Sim, Deus. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a cura. Isso, recebe, recebe. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado aí agora. Seja curado de feridas que você não fala para ninguém. Seja tocado por essa graça. Unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não. Não desista, pare de crer. Sonhos de Deus. Isso. Aleluia. Não desista, não pare de crer. Não pare de adorar. Levanta os olhos e sim, Jesus. Deus está restaurando. Sim, Jesus. Deus está restaurando. Sim, Jesus. E a tua visão. Isso. Receba poder hoje. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. A unção de cura sobre nós.
sobre nós. Aleluia. Mais uma vez, recebe a cura. Há uma unção de cura sobre nós. Há uma unção de cura sobre nós. Unção de ousadia. Põe a sua mão para frente, põe a sua mão para frente. O céu conta contigo. E não vai ser na sua vez que a lâmpada apaga. Você faz parte dessa transição profética que está acontecendo no Brasil. O Senhor não perdeu o sacerdócio de vista. E você faz parte daqueles que servirão essa nação. O Brasil é um celeiro para as nações. E o Senhor está habilitando seus servos para esse tempo. Não há nada que em Deus seja impossível. Por isso Deus está te habilitando para esse tempo. Porque aonde estiver um cristão genuíno, disposto a viver para a glória de Deus, haverá uma unção do céu depositada sobre essa pessoa. E aquilo que durante esses 3 dias Deus liberou sobre ti, não será utilizado a partir da semana que vem, não. Será utilizado a partir de agora. Então que venha sobre ti um grande aceleramento espiritual. Aquilo que demoraria 1 ano para acontecer, acontecerá em 6 meses. Aquilo que demoraria 6, acontecerá em 3 meses. Aquilo que demoraria 3 meses, acontecerá em apenas 1 mês. Aquilo que demoraria 1 mês, acontecerá em apenas 1 semana. Mas aquilo que estava marcado para a semana que vem, que venha sobre a sua vida a partir de agora. Profetas se levantem, servos se levantem, homens e mulheres de Deus se levantem, recebam sobre ti agora, agora, agora. Libere uma palavra sobre a vida dessa pessoa que está próximo de você. Dê um abraço em alguém bem forte que está próximo de ti e você conheça. E alguns segundos, libere palavras do céu sobre essas vidas. Lá no ventre da tua mãe, a tua história eu já tinha escrito. Mas só parece que é o fim, vai morrer da lâmpada de Deus apagar. Toma conta do teu coração. Antes da lâmpada de Deus apagar. Isso. Libere palavras sobre essas pessoas. O que tem que acontecer sobre ti virá sobre a tua vida agora. Isso, ore. Ore. Deixa Deus usar você. Aleluia. Enquanto você ora. Enquanto você ora. Oh, meu Deus. Eu ouço barulho de choro aqui. Eu ouço barulho de língua estranha aqui. Eu ouço barulho de correntes quebrando e caindo. Isso. Aleluia. Eu vejo Deus liberando dons sobre a igreja. Profetas, usem a autoridade que Deus deu a vocês. Homens e mulheres, usem a autoridade que Deus deu a vocês. Não tenha medo de se gastarem pelo Evangelho. Não sintam-se constrangidos em gastarem-se pelo Evangelho. Isso. Enquanto você ora, eu caminho para encerrar. Alguns de vocês que aqui estão,
precisam ter a aliança com Cristo renovada. Isso que você está participando não é só para você assistir. Deus também quer fazer na sua vida. Deus também quer fazer em você. Isso. Deus está levantando homens e mulheres. Não vai ser na tua vez que a lâmpada apaga. Você que está afastado, eu preciso lembrá-lo que a qualquer momento a trombeta de Deus soará. E nós voltaremos para nossa casa. Então você que está afastado, distanciou, não importa o motivo que te levou para longe, eu te chamo hoje para voltar para casa. Há um caminho para ti aberto e hoje você precisa voltar para casa. Você que estava distanciado, afastado, eu preciso orar por você, encerrar e abençoar a sua vida. Você que orou por alguém sabe que essa pessoa está afastada e hoje precisa retornar para Cristo. Me ajude com essa pessoa dizendo: Jesus está te chamando de volta para casa. Jesus está chamando você de volta para casa. Você que estava afastado, distanciado, eu preciso orar e abençoar a sua vida hoje. Do lugar que você está, é só levantar uma das suas mãos aos céus, porque nós vamos orar e vamos abençoar você. Você que estava afastado, distanciado, mas agora deseja retornar para a casa do Pai, é só levantar uma das suas mãos e nós vamos orar. Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5 mãos, 6, 7, 8 mãos, 9 mãos, 10, 11 mãos levantadas. Glória a Jesus. Jesus, o Senhor é bom. Jesus, o Senhor é bom. Jesus, o Senhor é bom. Não vai ser na sua vez que essa lâmpada vai apagar. Não vai ser na sua vez que essa lâmpada vai apagar. Hoje você volta de volta para casa. Aleluia. Eu quero orar por você que levantou as mãos. A igreja serve, a igreja ama para glorificar o Senhor. Mas a nossa missão é trazer vocês de volta para casa. E hoje Jesus nos deu essa oportunidade. Você que levantou a sua mão, por gentileza, vem aqui na frente do altar para a gente orar por você. Se você estiver com vergonha ou constrangido, alguém venha com essas pessoas aqui à frente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Preciso do teu Isso. Olha o tanto de gente. Venham aqui à frente. Jesus está nessa casa. Eu te amo, Jesus. Não vai ser na sua vez que a lâmpada vai apagar. Não vai ser isso. Que louvor bonito. Aleluia. Não vai ser na sua vez. Não vai ser na sua vez que a lâmpada apaga. Os que ainda não saíram do lugar, eu vou te dar essa oportunidade. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Quero falar isso para todos os servos. É para a glória de Deus. Mas o trabalho de vocês é para que vidas se rendam ao Senhor como Ele. Não vale, não vale. Aleluia. Jesus, nós amamos ao Senhor. Nós amamos ao Senhor. Tem mais pessoas aí atrás. Podem sair do lugar e vir aqui à frente. Filhos, voltem para casa hoje. A alegria na tua alma. Servos que amam e servem. É por essas vidas. É por essas vidas. E para a glória de Deus.
É por essas vidas e para a glória de Deus. Aleluia. Tem mais pessoas. Ajude essas pessoas a virem aqui à frente. Ajudem essas pessoas a virem aqui à frente. Aleluia. Tem mais pessoas, eu vou esperar você. Mais um minuto e eu encerro. Mais um minuto e eu encerro. Tem mais pessoas para virem aqui à frente. Continuem servindo. Pastor Robson, obrigado, apóstolo, pela oportunidade de estar junto com você. Tem mais. Se tiver lá fora, chame para vir aqui. Tem mais pessoas para virem aqui na frente. Isso. A tua funcionalidade é junto de Deus. Não há nenhum outro lugar na humanidade que você sentirá a plenitude na sua alma. Só Jesus pode satisfazer a sua alma e colocar em ti uma porção que te levará à eternidade. Somente Jesus. Vem porque tem mais. Filhos, voltem para casa. Pais, voltem para casa. Mães, voltem para casa. Jesus chama você de volta hoje. Preciso de ti. A igreja adora. Correntes estão sendo quebradas. Frieza, escuridão procura me cegar, mas eu não vou desistir. Sim, Jesus. Ajuda-me, Senhor. Deus está enviando reforço hoje. Contigo até o fim. Tem mais gente, podem vir, tem mais gente. E eu vaguei o mundo na Saia daí depressa e venha. Saia daí depressa e venha. Obrigado, Jesus. Aleluia. Estou aprendendo cada dia mais satisfeito de ti. Aleluia. A festa no céu essa noite. A festa no céu essa noite. Tudo pede seu amor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Na medida em que te conheço mais.
Jesus, nós abençoamos todas essas vidas que aqui na frente estão. Eles são fruto do trabalho que esses servos estão fazendo ao longo desse ano e dos anos que essa igreja foi implantada. Obrigado por despertar essa igreja, Pai, para trabalhar em áreas das quais o Senhor os enviou. Que eles não retrocedam um só dia, mas avancem glorificando ao seu nome. Se por uma alma, Pai, ela vale mais do que esse mundo inteiro, nós entregamos ao Senhor essas vidas que a Ti pertencem. Famílias, homens, mulheres, que foram escolhidos pelo Senhor para esse tempo. Que o Senhor os faça-os permanecer e que eles continuem avançando na direção que o Senhor deseja levá-los. Somos gratos ao Senhor por tudo que tens feito e pelo que o Senhor ainda fará. Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês que estão aqui à frente, fica de pé um minutinho. Apóstolo Robson, fiquem de pé. Eu vou pedir para vocês aí atrás, todo mundo abrir as mãos assim, todo mundo aí atrás. Vai parecer que a gente ensaiou. Quando eu pedir para eles olharem para vocês, vocês vão falar assim: bem-vindos à família Manuel. Bom, deixa eu dizer um negócio para vocês. Igreja é feita de gente, igual vocês. A gente acerta e a gente erra. Quando a gente acertar, não pensa que a gente é diferente. A gente é igual. Mas quando a gente errar, não abandone a gente. Deixa a gente cuidar de vocês. Assim como vocês acertam e erram, a gente acerta e erra. Mas hoje eu quero apresentar a vocês uma família. Tem um povo que está servindo, construindo tudo isso para poder cuidar de vocês. E cada ano que passa eles vão melhorando e vão fazer isso com mais excelência. Então vocês estão tendo o privilégio de estar em um lugar onde vocês serão cuidados da maneira que merecem serem tratados, de forma digna. E eu quero apresentar a vocês agora essa família que vai cuidar de vocês. Olha lá para trás.